Larissa Rezende, sejam muito bem-vindos ao Dimensão Cultural, o lugar no universo onde filmes, séries, livros e games se encontram. E hoje nós vamos falar sobre o universo expandido. Se você vive no mundo geek, com certeza já ouviu falar desse termo. Mas se você é novo nessa jornada e ainda não sabe muito bem o que significa esse tal de universo expandido, não se preocupe, pois hoje eu vou te explicar. De uma forma muito simples, o universo expandido é uma extensão de uma franquia produzida em uma determinada mídia. No caso, as histórias do universo expandido, elas são produzidas em mídias diferentes da original, né? Então, por exemplo, nós temos aí uma franquia de filmes, né? No caso, a mídia original é o cinema. E após a quantidade de filmes estabelecidas para a produção, criou-se novas histórias em quadrinhos, em livros, em videogames, em séries de televisão. Essas novas histórias são caracterizadas como universo expandido, pois elas não fazem parte da mídia primária. Nesse sentido, o universo expandido compreende todo tipo de mídia, filmes, séries, quadrinhos, livros, games, e vai ser produzido de acordo com a exigência do fandom. Afinal de contas, se a gente está falando de uma franquia de muito sucesso que tem uma legião de fãs, e esses fãs são extremamente fiéis, vai ser produzido cada vez mais histórias desse universo, pois sabe-se que os fãs vão consumir. As histórias do universo expandido geralmente já envolvem personagens existentes da franquia, justamente para atrair cada vez mais o público. Afinal de contas, elas precisam trazer rostos familiares, rostos já conhecidos para os fãs. Mas elas também podem trazer personagens novos, né? Apresentar novos personagens e personagens esses que vão ser extremamente promissores dentro daquele universo. Além disso, as histórias do universo expandido também podem nos apresentar de forma mais detalhada a mitologia daquele universo, trazendo cada vez mais complexidade para aquela história. Mas não confundam o universo expandido com adaptação. A adaptação é uma releitura de uma obra já existente, então ela poderia sim ser considerada universo expandido ou não, mas depende muito da franquia e da decisão dos produtores, dos criadores dessa franquia. Existe uma discussão complexa sobre o universo expandido em relação a quais de suas histórias podem ser consideradas canônicas ou não, ou seja, realmente válidas, realmente consideradas dentro da linha temporal daquela franquia. Isso acaba dividindo um pouco a opinião dos fãs. Tem gente que considera todas as histórias do universo expandido canônicas, tem gente que considera que elas não são realmente oficiais e tem gente que divide, né, que vai de acordo com a sua própria opinião. Escolhe quais dessas histórias fazem parte do universo mesmo, quais estão de fora e assim por diante. Geralmente essas histórias vão ser produzidas para que elas consigam realmente se encaixar no cânone de uma determinada franquia, mas elas não estão presas à ideia da continuidade, até porque tentar ter uma continuidade não garante a oficialização dessas histórias. Afinal de contas, essa franquia ela pode retornar com as suas histórias oficiais anos mais tarde e acaba desmentindo, por exemplo, algum fato explicado nas histórias do universo expandido, tirando algum personagem ou acrescentando personagens que não existam. Então, elas correm o risco dessa descontinuidade de uma forma geral. Todas essas características sobre o universo expandido acabam sendo usadas como regra para a construção desses mundos. Mas como toda regra, tem a sua exceção. No caso, os fãs de Buffy a Caça-Vampiros acreditam que o meio primário para a construção da história está na série de 1997 e não no filme original de 1992, ou seja, há uma mudança na mídia primária desse universo. Após o cancelamento ou o término de uma produção, o universo expandido ainda tem grandes chances de continuar sendo produzido e acaba sendo considerado canônico na mente dos fãs, que correm para outras mídias para continuar conhecendo histórias de seus universos favoritos. Além disso, o universo expandido pode nos apresentar arcos narrativos ou principalmente personagens tão incríveis, tão surpreendentes e tão interessantes que esses personagens acabam migrando para a mídia original dessa franquia, sendo oficializados dentro da linha narrativa. De uma forma geral, toda franquia que tem fãs extremamente fiéis geralmente vão ter um universo expandido. Um exemplo de franquia que tem o seu próprio universo expandido é Doctor Who. A série, lançada em 1963, ganhou suas primeiras histórias em quadrinhos um ano depois, criando assim o Whoniverse. O Whoniverse é recheado de histórias das mais diferentes linhas temporais, ou seja, não estão tão preocupados assim com a questão da continuidade e também geralmente são histórias mais sombrias do que as histórias oficiais da série. Uma outra série que também tem o seu próprio universo expandido é Star Trek. A clássica série de ficção científica, além de ter uma variedade de séries para a televisão, na qual seria a sua fonte primária, ela também vai ter jogos de interpretação, romances, quadrinhos e videogames.
Esse universo expandido de Star Trek, ele também não está muito preocupado com a ideia da continuidade. Isso mais ou menos até os anos 2000. A partir dos anos 2000, os romances lançados dentro desse universo, eles foram escritos com a ideia de prestar atenção na questão da continuidade, de deixar bem claro que eles se passam no mesmo universo, na mesma linha temporal. Essa questão da continuidade, ela é bem discutida entre os Trekkers. O termo universo expandido teve origem numa série de contos de ficção científica escritos por Robert A. Heinlein, mas o seu uso para se referir a material extra de uma franquia veio com Star Wars, que tem um vasto universo expandido que apresenta histórias que se passam séculos antes e séculos depois dos seus filmes. E chegamos a Star Wars, que traz uma discussão bem complexa em relação ao universo expandido. O universo expandido da saga tem centenas e centenas de histórias essas cada vez mais promissoras em relação àquela galáxia, né? A ideia de expandir cada vez mais a cultura, a política, a economia, todo o estilo de vida da galáxia. Só que o universo expandido de Star Wars, que obviamente também compreende videogames, séries de televisão, quadrinhos, livros, jogos, vai sofrer algumas mudanças em 2014, quando a Disney compra a Lucasfilm. A partir desse momento, tudo de universo expandido que foi produzido antes desse ano levou o selo Legends, ou seja, se tornaram lendas, não fizeram mais parte da linha temporal canônica da série, da saga. E aí, obviamente, isso vai dividir os fãs. Primeiro, por que a Disney fez isso? Eles quiseram fazer isso para que o estúdio pudesse ter liberdade criativa para produzir novas histórias do universo expandido sem necessariamente estar preso às histórias antigas. Afinal de contas, já existia uma série de histórias antigas e isso acabava limitando a criatividade do estúdio, De uma forma, eles tentaram respeitar essas histórias já existentes, eles não simplesmente acabaram, muito pelo contrário, eles vão beber muito da fonte dessas histórias, até porque tem determinadas coisas da saga que eles vão acabar não conseguindo ir para outra direção, então eles vão acabar se inspirando nas histórias do universo expandido Legends. E ao mesmo tempo, a ideia de Legends, de lendas, dá um certo ar de mistério. Assim como qualquer lenda na história da humanidade, ela vai ter um fundo de verdade, ela vai se originar de algo que realmente existiu. Então fica aquele mistério na cabeça dos fãs. Quais histórias do universo expandido de Star Wars, do universo Legends, realmente existiram, realmente aconteceram na galáxia? Quais vão ser apenas histórias de viajantes, Então acaba sendo interessante a ideia de não negar totalmente, mas isso vai gerar uma discussão muito grande entre os fãs, porque a gente vai ter fãs de Star Wars que vão ser completamente a favor dos Legends e não vão prestar atenção nenhuma no universo expandido canônico que a Disney vai criar. Outros fãs vão aceitar só o canon e não vão aceitar o Legends, e vai ter uma galera mais branda aí que vai aceitar os dois, vai decidir qual que tem melhores histórias sobre aquele determinado personagem, vai montar o seu próprio universo expandido. Acaba sendo um trabalho muito complicado. Apesar deles desconsiderarem um pouco o Legends para poder criar suas histórias, é extremamente difícil criar histórias completamente diferentes das que já existem e, mais difícil ainda, criar histórias melhores, pois algumas histórias do universo expandido Legends, elas já estão no coração dos fãs há muitos anos, como, por exemplo, a trilogia Thrawn, escrita por Timothy Zahn, na qual mostra o que aconteceu com Luke, Han Solo e Leia após o episódio 6, Foi considerada por anos a continuação oficial da saga Skywalker, Seria os episódios 7, 8 e 9 no coração de muitos fãs. Basicamente, após a compra da Lucasfilm, a Disney considerou como universo oficial de Star Wars apenas histórias na qual teve George Lucas envolvido nas suas produções, ou seja, os 6 primeiros filmes e a série em 3D Star Wars Clone Wars, o que é uma pena, pois o universo de Star Wars tinha vários videogames com histórias extremamente promissoras e, além disso, antes da série 3D Clone Wars, nós tivemos uma série em 2D de Clone Wars, que foi uma série de curtas que nos apresentou novos personagens, como, por exemplo, a Ventress e o General Grievous, na qual é uma produção de extrema qualidade e que encaixa perfeitamente entre o episódio 2 e o episódio 3. Mas o importante é que nós continuaremos tendo uma série de produções de Star Wars
e que agora o fã pode montar o seu próprio universo expandido, decidir quais são as histórias que se encaixam melhor no seu headcanon. E aí, curtiram saber um pouco mais sobre o universo expandido? Conhece o universo expandido da sua franquia favorita? Qual outra franquia tem o seu universo expandido e eu acabei não mencionando aqui? Deixe a opinião de vocês aqui nos comentários e não se esqueça de curtir esse vídeo e de se inscrever no canal para continuar acompanhando as nossas aventuras. Nos vemos na próxima!